Todos sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro com o Nelson Tavares, aqui na TV e Rádio Chico Xavier. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui junto com vocês. Nesse encontro com o Nelson Tavares, a gente sempre busca refletir sobre temas da vida, sobre a ótica, sobre a luz da doutrina espírita, sempre alicerçado no aprendizado, nos ensinamentos do Cristo. Essa é a busca do nosso encontro, nos encontrar. Convido a todos antes, como sempre de praxe, quem quiser me seguir nas minhas mídias sociais, tem bastante estudo lá, tem outras palestras, tem também os nossos encontros com o Nelson Tavares. Eu fiz lá uma playlist no nosso YouTube, mas tem Facebook, tem Instagram, tem um pouco de tudo. E também na TV Chico Xavier, aí no YouTube, tem uma playlist, Encontro com o Nelson Tavares. Tem lá vários encontros que a gente já fez, vários temas interessantes. Então, se vocês gostarem desse tema aqui, muita gente chega pela primeira vez, sejam bem-vindos a compartilhar conosco um pouco nessa troca de informações. A gente sempre buscando aprender em conjunto. Essa é a ideia da doutrina, é isso que a gente está fazendo aqui. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o tema que é abrir mão. Essa história do apego que a gente tem, ou desapego, como isso muitas vezes dificulta a nossa caminhada na nossa vida, a questão do se apegar às coisas, às pessoas. É um pouco disso que a gente vai falar hoje, mas antes de iniciar, como sempre, eu vou fazer o convite, quem quiser comigo, a nossa oração. É o momento que a gente se desconecta um pouco do nosso mundo, da confusão, da correria, da agitação do dia a dia. A gente passa a se concentrar aqui, de alguma forma reunidos, vibrando no bem, vibrando no bom, nos ensinamentos, no amor do Cristo, da espiritualidade de luz que nos cerca. Então, convido a todos, quem quiser, claro, a fechar os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai, primeiramente. Agradecemos Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos cerca, que permite esse momento, esse encontro, essa busca dos ensinamentos do Cristo, que possamos aqui refletir em conjunto. E pedimos assim autorização para dar início a mais um encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Tema de hoje, abrir mão. Como a gente tem dificuldade, ou melhor, como a gente tem facilidade em se apegar às coisas. Não sei vocês, mas vamos refletir, vamos pensar aqui em conjunto. A gente se apega muito fácil às coisas, a gente se apega muito fácil às pessoas, a gente se apega muito fácil aos locais, a gente se apega muito fácil aos animais, a gente se apega muito fácil àquilo que a gente gosta, que é bom, que é positivo, principalmente no mundo que não é 100% positivo. Quando tem alguma coisa positiva, a gente quer perpetuar, a gente quer trazer aquilo, guardar lá dentro e colocar quase que numa cristaleira intocável e deixar guardadinho no fundo do armário, que a gente vai guardando as coisas, ou aquela roupa que a gente gostou muito, que foi muito importante, ou aquela pessoa que a gente ama muito, que a gente tem uma troca muito forte, a gente quer de alguma forma blindar aquele sentimento, aquela pessoa, a gente não quer perder ela, que a gente quer ter ela pro todo sempre ao nosso lado na nossa vida, não só nessa e outras encarnações. A gente se apega àquele carro que a gente gostou muito, a gente se apega àquela casa, àquele livro, a gente se apega e se apega e se apega por tudo e por nada. E atenção, não é só espírita, também se apega muito, tá? É interessante a gente fazer essa reflexão, e eu lembrei aqui, preparando o nosso encontro de hoje, de uma história que o Chico Xavier conta, na época que ele estava encarnado ainda, que o Chico fazia... Aquelas histórias do Chico, né, que são muito boas, eu gosto muito. Vou compartilhar essa com vocês, não sei se vocês conhecem. É o seguinte, o Chico fazia sempre uma visita, não lembro o estado agora, tá, onde que se passou isso, mas o que vale é um enredo. Ele fazia sempre uma visita a um casal, diretor, presidente de centro espírita, e a esposa
E sempre ia lá, quando ele ia na cidade dar palestras, ele sempre ia lá e ficava na casa deles, dormia lá, tomava lá um café, sempre tinha um contato muito pessoal com essa família. Passado alguns anos, esse senhor desencarnou. E a senhora ficou ainda vivendo na casa e ainda tinha um contato com o Chico. Já tinha se passado, se não me engano, uma coisa de 3 anos que o senhor tinha desencarnado. E o Chico, voltando àquela cidade, foi ter com ela lá na casa. E chegando na sala, sentou na sala para tomar um cafezinho. A senhora foi lá fazer um café para o Chico. E quando o Chico olha no fundo do corredor, quem é que ele vê lá desencarnado? O senhor amigo dele, que já tinha desencarnado há 3 anos. E aí o Chico foi lá ter de encontro com ele e falou: meu irmão, o que você está fazendo aqui? Quase que dizendo assim: logo tu, Brutus, presidente de casa espírita há tantos anos, compreende tanto, o que você está fazendo aqui? Não é para você estar aqui, claramente. O que você está fazendo aqui? Esse senhor estava no cantinho dele, que era um escritório, onde tinha lá os livros dele, era o cantinho que ele ficava muito, que ele estudava, que ele trabalhava, enfim, que ele refletia, que ele estava ali com os livros. E aí esse senhor desencarnado vira para ele e fala: Chico, sabe o que é? É que eu gosto tanto aqui dos meus livros, eu gosto tanto aqui do meu cafezinho. Nossa, Chico, é tão difícil. E assim termina a história. E é interessante porque quando a gente para pensar, é muito fácil falar, é muito fácil refletir nesse processo do desapego. Mas como nós nos apegamos às coisas, como nós nos apegamos ao nosso cafezinho, como é o nosso movimento de apego, mesmo sabendo que já já a gente está indo embora e que tudo isso vai ficar aqui. Todos esses entes queridos, esses amigos, os nossos livros, o nosso café, tudo isso que hoje talvez a gente dê um valor imenso e a gente se apega demais, vai ficar aqui, mas ainda assim a gente tem alguma dificuldade, penso eu, alguma bastante dificuldade, né? Muito bem. Um conceito que é interessante aqui sobre apego, para fazer a gente refletir, é o seguinte: o apego a algo ou o apego a alguém é a ilusão do homem pretensioso. Vou repetir, tá? O apego a algo ou a alguém é a ilusão do homem pretensioso. O homem, nós, a nossa pretensão, tá? É quando a gente acredita que de alguma forma a gente consegue deter as mudanças da vida, retendo, segurando aquilo que a gente gosta. Porque num mundo de dor e sofrimento, numa caminhada de dificuldades, daqueles espíritos em provas e expiações, 99,9%, aqui quem vos fala, e provavelmente você, meu irmão, também está nessa, não é fácil. Se fosse fácil, a gente já não estava aqui. É dessa maneira, simples assim. Se fosse fácil, a gente não estava precisando passar o que a gente está passando. Sem ficar de mimimi, de dor não, desculpa, e de ficar se lamuriando. Não. A questão não é essa. A questão é, de alguma forma, essa provação que a gente enfrenta hoje, ou essa expiação que a gente enfrenta, vinculado num mundo ainda de muita negatividade, de tudo isso que nos cerca, faz parte do nosso aprendizado, porque não está fácil para a gente, ok? Não está fácil para ninguém, essa é a frase. Muito bem. Agora, o que acontece normalmente nesse processo ainda, de nós muito atrelados ao primitivismo e com essas experiências ao nosso entorno negativo, nós nos apegamos àquilo que é positivo. A gente acaba indo nesse movimento querendo perpetuar essas pequenas experiências positivas na nossa vida. Então a gente se apega àquela pessoa que a gente ama muito. Seja o nosso amigo, o nosso filho, o nosso familiar, enfim, aquela pessoa que a gente gosta, a gente quer ela para sempre do nosso lado. A gente quer aquelas coisas que nos trazem
pequenos momentos de felicidade, como o nosso carro, o nosso livro, como esse senhor, que era o livro e o café. Aquele momento para ele era um momento de gozo e felicidade, mas ele não conseguiu passar para o outro momento, ainda estava pegado àquelas questões materiais, vinculado a essa questão da felicidade momentânea. Então a pretensão do ser humano é o momento que a gente de alguma forma quer perpetuar aquilo que a gente sabe que vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, que essa mudança vai ocorrer, que tudo que a gente está se apegando aqui um dia não mais existirá. E a questão aí que é o que pode acontecer o problema é o quanto esse apego pode virar uma complicação, não só quando a gente desencarnar. Atenção, mas já nessa encarnação, quanto dos nossos apegos complicam a nossa vida com a não aceitação dessa mudança constante que é a vida, essa constante impermanência. Tudo muda o tempo todo. Será que a gente aceita essa mudança? Porque tem coisas que mudam para melhor, mas tem coisas que mudam para pior também. E quando muda para melhor, a gente é ótimo de aceitar. Ah, mudou para melhor, que bom. Aí passa batido, tá uma maravilha. E quando muda para pior? E quando a gente perde algo ou alguém que a gente gosta e está apegado? Interrogação. Gente, deixa eu colocar uma coisa aqui para não ficar confuso, tá? Amar, gostar das coisas das pessoas não tem problema nenhum. O problema começa quando a gente não consegue aceitar o movimento natural da vida. Porque se eu amo muito aquele... Vamos fazer um exemplo aqui rápido, tá? Eu amo muito aquele carro, ou amo muito aquela pessoa. Estou fazendo comparações só para ilustrar, tá, gente? Por favor, me dê crédito aqui. E aí, por alguma questão, caiu uma pedra no meu carro, acabou com o meu carro. Ou essa pessoa que eu amo muito morreu, desencarnou. De alguma forma eu vou perder aquilo que eu amo, tanto esse carro quanto essa pessoa. E aí que está a questão. Será que o movimento do se apegar em demasia, eu amo, amar não é se apegar. É isso que eu estou querendo distinguir, fazer essa diferença, tá? Não tem problema da gente amar a pessoa, amar o carro. A questão é o quanto o nosso apego pode dificultar esse processo da aceitação das mudanças que vão sempre acontecer na nossa vida. E é disso que a gente está falando, ok? Porque vamos lembrar, ninguém aqui encarnado nessa vida vai se livrar da dor das perdas e nem das partidas. A dor vai continuar acontecendo com as nossas perdas. Desculpa estar dizendo isso, tá, gente? Dizendo a verdade. E as partidas. Para quem dura, ou dura não, dura até... Para quem tem longa vida e desencarna cada vez com mais idade, é natural você ver todos aqueles ao seu redor indo embora. Conforme a idade vai avançando, os nossos amigos de infância, aqueles que estudaram na escola, o nosso vizinho, aquele fulano tal que a gente trabalhou, aquela fulana conhecida, aos pouquinhos vão indo embora. E sabe quem sobra? Sobramos somente nós. Vida longa, que tenhamos aqui 150, 200 anos para ver todo mundo embora, não é? Se de alguma forma a gente está aqui encarnado ainda, que a gente precisa vivenciar, experienciar, senão a gente já teria ido embora. Mas a dor da perda, eu sempre penso nisso porque eu vejo pessoas com muita idade, eu tenho na família uma pessoa com mais de 100 anos de idade, e eu olho em volta e faço uma reflexão, ele praticamente não tem mais ninguém. Quanta dor da perda existe vendo todo mundo indo embora. Praticamente todo mundo já foi embora da vida dessa pessoa. Então, vivenciar a dor da perda, vivenciar a dor daquilo que foi embora, da perda da pessoa ou da partida de quem foi embora, é um processo natural. É um processo natural. Agora, cabe a nós aceitarmos, termos mais facilidade ou mais dificuldade nessa questão. É importante a gente lembrar, ok,
que nem a dor e nem as alegrias são eternas. A flutuação vai ser sempre constante entre alegria e tristeza. O aprendizado acontece exatamente nesses altos e baixos da vida, ok? Altos e baixos aqui. Assim que a gente vai aprendendo, por mais que a gente se apegue ao que é o bom, às alegrias da vida, às vezes o crescimento só vai ocorrer quando a gente está exatamente lá embaixo. Através de uma perda, por exemplo, a gente se fortalece. Opa, voltou, gente, desculpa. Caiu a conexão aqui, voltou. Estava falando de fortalecimento. Às vezes, através dos altos e baixos da vida, principalmente quando a gente está lá embaixo, que a gente tem a oportunidade do crescimento através das experiências. Então, essa dinâmica da vida, essa compreensão, esse entendimento de que a vida não vai ser só alegrias. Querer uma vida só de alegrias é uma utopia. A vida de ninguém é só de alegrias. No mundo desse, caracterizado de provas e expiações, é constituição de todos, altos e baixos, dor e sofrimento, alegrias e tristezas, sorrisos e choros e lágrimas. O desafio é a gente conseguir intercalar, surfar nessa onda, que às vezes a maré está alta e às vezes a maré está baixa. Esse é o grande desafio. E aí, falando sobre isso, a gente trago um outro ponto aqui para a gente pensar em conjunto, que é a questão da felicidade. Eu sempre falo de felicidade que eu acho que acaba tocando todos nós de alguma forma. E uma pergunta vinculando essa questão de apego, tá? Vou fazer um questionamento, um convite para vocês aqui. Vou perguntar para vocês o seguinte: o que é felicidade para você? Interrogação. O que é a felicidade para você? Pensou? Pensa aí. Vamos lá. Se a sua felicidade está estruturada, está alicerçada, está baseada em coisas ou pessoas, ou em um e outro, cuidado, tá? Cuidado, porque coisas e pessoas são vulneráveis. Hoje a gente tem. E amanhã? Interrogação. O processo da conquista da felicidade vai vir aqui de dentro. O meio influencia, Nelson? Claro que influencia, sem dúvida alguma, ok? Mas não deve determinar a nossa felicidade, a nossa plenitude, a busca da nossa caminhada enquanto espíritos reencarnantes que somos. Lembremos, a gente evolui sozinho, em conjunto com o próximo, se relacionando, trocando, aprendendo a amar no contato com o outro. Essa é a proposta, aqui encarnados, viver em sociedade, viver em comunidade. Mas a nossa evolução é solo. A gente não consegue evoluir para aqueles que a gente ama, e nem eu e vice-versa. A nossa caminhada no final das contas, não é solitária, que parece que é negativo, mas nós, enquanto espíritos, caminhamos sozinho no processo evolutivo, sempre interagindo com o próximo, indo de encontro com o próximo que a gente evolui, mas a nossa evolução é sozinha. É nessa caminhada solo, digamos assim. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente percebe que constituir a nossa felicidade baseada ou sustentada em pessoas e coisas é um terreno, é uma areia movediça. Lembra da história dos 3 porquinhos? É construir a casa de palha, que no primeiro vento que bater vai levar. E quando a gente fala em conquista de valores, o crescimento interno, que é a proposta do Cristo, que ele veio aqui nos ensinar, o lado moral, principalmente, o crescimento do nosso eu. Isso que a gente está falando da história dos 3 porquinhos, de construir uma casa de pedra sólida,
que permanece, que pode bater o vento que for, a tempestade que vier, as coisas e as pessoas se vão, mas o que está aqui dentro fica, ok? E às vezes, nesse processo, durante a nossa vida que a gente está aqui, a gente acaba se apegando muito também às coisas na vida, porque é uma excelente distração, é uma ótima desculpa, uma ótima distração, sabe para quê? Para a gente não olhar aqui para dentro. Porque somente olhando aqui para dentro que eu vou de encontro comigo mesmo, nesse autoconhecimento, nessa leitura interna do meu eu, buscando equalizar as nossas emoções, tudo que mexe conosco, esse nosso lado moral, essa busca dessa nossa felicidade, olhando aqui para dentro, reconhecendo as minhas vulnerabilidades, os nossos medos, as nossas fraquezas, mas também o nosso lado positivo, o nosso lado já fortalecido, os nossos valores, olhando para nós e trabalhando a nossa melhora enquanto espíritos que somos. Às vezes a gente não tem tempo, porque a gente não se dá tempo, porque a gente prefere se apegar às questões exteriores, por exemplo. Então a gente vai se enganando de certa forma e a gente adora se enganar, buscando conquistar coisas no mundo, se apegando a pessoas, se apegando às coisas, se preocupando com o externo, a gente vai abafando os nossos conflitos internos, porque aí a gente não tem tempo. E a gente sabe por quê? Porque a gente está muito preocupado com as coisas da vida, do mundo exterior, e a gente esquece de olhar aqui para dentro, no nosso mundo interior, trabalhar a nossa saúde mental, trabalhar as nossas emoções. Convite que eu faço a todos vocês: vamos parar um pouco, para um pouquinho, respira, vamos olhar para si. Vamos questionar a nossa vida. Te questiona. Eu estou feliz? Esse momento que eu estou vivendo agora, esse dia de hoje, esses últimos 3 dias, essa última semana, esse último mês, como é que eu estou? Eu estou bem, eu estou mal? Estou meio chateado, estou meio irritado, aquilo mexeu comigo. Tem uma coisa errada? Como é que eu posso estar melhor? Como é que eu posso amanhã estar mais feliz? Estar mais tranquilo? Tá com menos dor, tá com menos sofrimento, como é que eu posso melhorar a minha vida? Como é que eu posso melhorar a minha vida? Será que a gente para e se questiona isso? Ou a gente vive constantemente quase como um cachorro correndo atrás do rabo na vida e gastando uma energia, fazendo um esforço enorme para tentar chegar a algum lugar que a gente nem sabe onde é que é? Só ali girando, 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 girando como esse cachorro? Não é assim que a gente vive, às vezes, muitas das nossas vidas a gente desperdiça correndo atrás do próprio rabo, evoluindo sim, que a gente sempre evolui, mas evoluindo muito pouco, porque a gente não se dá tempo para si próprio, para buscar esse contato com o nosso eu. Tomara que esse que eu estou falando para vocês aqui faça sentido, porque a ideia é a gente estar aqui em conjunto, nesse encontro com o Nelson Tavares, e isso trazer uma reflexão para a nossa vida. Que a gente saia daqui e fale assim, se calhar aquilo que o Nelson falou lá, tem razão, vou dar uma olhada para mim. Vou me questionar um pouco. Vou separar ali 10, 15, 20 minutos na semana que seja, para eu dar uma questionada, me questionar, rever algumas questões. Tem uma coisa que me incomoda aqui, eu vou buscar um auxílio. Poxa, eu posso melhorar aquele outro lado ali. Quanto dos nossos sofrimentos a gente cria na nossa vida hoje, exatamente, desculpa gente, despertador aqui. Quanto dos nossos sofrimentos a gente cria hoje por causa do nosso apego ou dos nossos apegos? Quantos sofrimentos nessa vida, e não só, depois de desencarnar também, tá? A gente já vai falar sobre isso, que se chama sofrimento voluntário. Aliás, eu diria para vocês que, me arrisco a dizer, tá? Posso estar enganado, mas eu me arrisco a dizer que os nossos apegos trazem ali nessa ordem de sofrimento 99%, para não dizer 100%.
Porque se de alguma forma a gente se apegou, a gente também pode se desapegar. Foi uma opção, foi uma escolha nossa, consciente ou inconscientemente. A mesma porta que abre é a mesma porta que fecha. O movimento, o esforço que a gente faz para entrar é o esforço que a gente faz para sair. Depende de nós. Eu não sei se vocês estão captando o que eu quero dizer, porque, pronto, a gente entra nessa área da subjetividade, fica muito... Eu tento sempre trazer exemplos aqui para a gente ir ilustrando aos poucos, para a gente tentar entender mais ou menos como é que funciona, tá? Essa questão de apego, vamos colocar aqui na área do desencarnado para vocês entenderem, tá? Desencarnado todos nós daqui a pouco, ok? Todos nós já já. Mas coisa menos coisa, já vamos desencarnar. Calma, gente, calma. Não precisa correr agora, calma que a gente chega lá. A brincadeira é o seguinte: o apego é o prenúncio da obsessão. Apego é o prenúncio da obsessão, tá? No movimento do encarnado, uma pessoa obcecada por algo, por alguém, por alguma coisa, no limite máximo do apego, vira uma obsessão encarnado aqui. Pessoa obcecada, digamos assim. Mas vamos para a área do desencarnado para ilustrar. Acabou a vida. Desencarnamos. Muito bem. Temos que seguir, não é verdade? Quem tem que estar no plano aqui encarnado, aqui no planeta Terra, somos nós espíritos encarnados. Desencarnou, tem que ir para o plano espiritual. Espiritualidade de luz que tem que estar aqui para nos auxiliar nesse processo, nessa caminhada. Agora, como nós não somos espíritos de luz ainda, temos que seguir a nossa vida, ok? Temos de seguir para o plano espiritual. Mas aí a gente não consegue muitas vezes, porque a gente está apegado ao fulano, à nossa casa, lá o nosso amigo do Chico Xavier, ao cafezinho, ao livro, apegado a essas questões materiais, apegado em algo aqui desse plano físico, aqui da Terra, que já não faz mais parte da nossa realidade, que já era para a gente ter virado a página e seguido, mas porque a gente se apegou demais, porque a gente transformou talvez aquele amor em demasia em apego. Talvez aquilo que a gente gostou tanto, a gente nem se percebeu e se apegou àquilo. Isso pode ser um problema no plano espiritual. Para quem trabalha em centro espírita, em mesa mediúnica, que recebe vários espíritos em dor e sofrimento, que estão apegados às questões materiais, muitas vezes, apegado às pessoas, apegado a questões, a cenários, a momentos que aconteceram, que de alguma forma ficaram em demasia para aquele espírito que, mesmo apesar de ter desencarnado, ainda está aqui em dor e em sofrimento. Por quê? Porque se apegou. Então essa reflexão, quando a gente consegue entender essa dinâmica, o quanto o apego pode nos fazer mal aqui na vida e fora dessa vida, pós o desencarne também. A ideia, gente, essa experiência aqui, encarnação, é para viver aqui na matéria, tá? Mas não é para se apegar a ela. É através dessa experiência na matéria que a gente vai evoluir. Mas a gente veio e já vai. E já já a gente volta de novo. Numa outra constituição, com uma outra família, com outros amigos, com outros aspectos materiais, numa outra casa, com outro carro, sei lá o quê, ou sem casa nenhuma, sem carro nenhum, não sei, não faço a menor ideia. Mas a gente sempre arruma alguma coisa para se apegar. Basta ser uma caneta. A gente vai arrumar uma caneta para se apegar. Cuidado para isso não dificultar o nosso processo, a nossa caminhada. Não vamos confundir amor com apego, tá? Teve um homem aqui que esteve conosco, que ele não tinha nem teto para se refugiar, para se abrigar. Ele não teve nem leito para dormir, ele não tinha uma cama, ele não tinha posse alguma, ele não tinha nada, dinheiro, mal tinha uma roupa para vestir, ok? E ainda assim, ele era o Rei Solar. E o nome dele
era e ainda é Jesus. Quem nos diz isso é Joana de Ângeles no livro Oferenda, se eu não me engano, que faz a gente pensar, faz a gente refletir. Alguém que não tinha, entre aspas, nada além do que está aqui no coração. Todo o resto, nesse sentido, é apego. Que a gente possa, de alguma forma, aceitar o convite, aceitar esse convite dessa reflexão que a doutrina espírita nos ajuda e fazer o exercício para entender que tudo fica aqui, que a gente vai e que a gente volta, e todo o apego a essas questões da Terra, no final das contas, é perda de tempo, é gasto de energia, é o cachorro correndo atrás do rabo. O convite é a gente focar. Focar em quê, Nelson? Focar naquilo que é mais importante. E o que é mais importante, Nelson? É o que está aqui dentro. No final das contas. Vamos parar de gastar energia com coisas, com apegos a isso, aquilo, aquilo outro. E vamos focar, gastar essa mesma energia. Não é gastar, desculpa. Ao invés de gastar energia, a gente investe essa energia conosco. Vamos investir essa energia em nós. Nessa caminhada evolutiva, que é isso que a gente leva daqui. Tá bom? Pessoal, vou terminando por aqui. Espero que essa reflexão tenha tocado, mexido com vocês de alguma forma. E como mexeu comigo também. E antes de terminar, para terminar, eu vou fazer a nossa oração e convido a todos, quem quiser, claro, comigo, fechando os olhos, assim, agradecidos que estamos, agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, que sempre está conosco quando aqui buscamos estar reunidos na Tua palavra, no Teu amor, no Teu ensinamento. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos acompanha nesse propósito, nessa reunião de aprendizado, buscando essa reflexão junto à palavra do Cristo. E assim pedimos autorização para terminar felizes mais esse encontro dessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Obrigado a todos. Até quinta-feira, sem ser a próxima, a outra. Estamos aqui no nosso encontro com o Nelson Tavares, às 19 horas, hora do Brasil. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.